de cara com de cá. De cá. A galera da hípica, a galera do esporte, a galera do futebol, esse derby maravilhoso que tá chegando, Ponte Preta contra os Barriga Verde. Vamos ter que o nosso ídolo maior, Oscar Salles Bueno Filho. Tudo bom, Oscar? Ótimo, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, aqui nesse clube fantástico, na hípica, né? E vamos responder as perguntas aí dos nossos ouvintes. Vídeos pontepretanos, né? Porque agora sim, agora é o segundo tempo. Posso chamar o senhor de cá? Ótimo, ótimo. De cá! Qual você vê a diferença do derby, do seu tempo, daquele tempo maravilhoso e de hoje? Você vê alguma diferença? Qual a diferença que você vê? Eu só vejo a diferença em termos de motivação dos torcedores. Mesmo porque na época que disputaram os grandes derbys, os dois times vinham numa situação muito boa. Tanto é que Campinas era a capital do futebol. Mas o derby eu vejo como um grande evento de Campinas. A partir do momento que os dois clubes estão ao campo, se defrontam, o entusiasmo e querer ganhar faz parte desse derby. Você não acha que atrapalha um pouquinho o derby do jogador? Bastante jogador veio da base, naquela época. Então crescia na Ponte Preta, juvenil, júnior, e chegava no derby e chegava alucinado. Hoje, é engano meu, o jogador vem de um lugar que ele não sabe o que é o derby. Concordo com você plenamente. Esse pessoal que vem de fora, até eles não têm nem tempo de criar um vínculo, eles já estão saindo. No meu tempo, ficar falando do passado é meio. Não, mas aqui é de falar do derby. Então, no meu tempo, os garotos que subiam pro profissional, eles já participavam do derby nas categorias de base. Eles já vinham com uma sementinha dali. E com relação a esse pessoal que vem, não que eles não vão querer ganhar, vão querer ganhar sim. A partir do momento que começa o jogo, todo mundo quer ganhar, independente se é o Guarani, São Paulo, Palmeiras, todo mundo corre atrás da vitória. O derby é um elemento a mais, um entusiasmo a mais para que você consiga dar esse prazer para o torcedor. É isso que é o derby. Tem que ganhar do Guarani, o Guarani tem que ganhar da Ponte. Enfim, é assim que funciona. Você vai estar lá nesse derby agora, dia 2? Vou. Mais ou menos, né? Eu tenho uma situação meio complicada. Para sair de casa, tem uns problemas que é assim, nosso familiar. Então, eu como chefe da família, eu tenho que assumir meus compromissos. Não, imagino também a paciência de ter, né? É falta, 50 cara grita, vai lá, era pra você estar lá, não tem isso aí? Tem. E é gostoso isso aí, né? É um reconhecimento. Eu gosto. É um reconhecimento do torcedor. Isso aí faz parte, sinal que você, de alguma maneira, você deu alegria para o torcedor. Para ele ter essa lembrança da sua história, eu gosto, sinceramente eu gosto. Você não é estrela então, os caras chegam lá te abraçar, uma foto, de que você gosta? Pode, eu nasci dentro da Ponte, eu disputei campeonato amador, varziano, quer dizer, então eu sou raiz, como o Rodrigo disse agora, eu sou raiz. Há um mito, porque a Ponte Preta foi atrás do Zenon primeiro lá no Avaí. E o Petená chocaram, não quis comprar. É verdade que você foi pro Guarani também, no comecinho? De fato aconteceu. Eu estava na Portuguesa, eu estava querendo sair, porque eu já estava lá há 4 anos, né? E até foi o Dr. Peri Scheibe, um dos melhores diretores de futebol da Ponte Preta. Repita que tem um cidadão que mandou fazer essa pergunta para você. Não, eu considero... Quem foi o melhor diretor da Ponte Preta? Eu considero o Dr. Pedro Antônio Scheibe o melhor diretor de futebol da Associação Atlética Ponte Preta. Tem um cara aqui que vai morrer, um sócio aqui, que é sobrinho dele. Ele mandou perguntar isso aí. Eu estou falando a verdade, viu? É sincero isso. Eu trabalhei com ele muito tempo, então eu sei da capacidade dele. Era um cara assim, que tinha uma certa malícia, previa algumas coisas em termos do futebol que poderia acontecer, tinha assim uma visão para trazer jogador para ponto, para encaixar direitinho, porque ele não podia errar, o dinheiro era curto, então, e ele sabia administrar o grupo, o treinador, muito inteligente, Dr. Peri. Olha, Scheibe,
Tá respondido sua pergunta. De cá, derby mais emocionante e o gol mais emocionante. Eu sei que teve outros jogos, você fez outros gols. Já vão fazer a pergunta para você aí, mas no derby de Guarani e Ponte. Bom, de derby foi um jogo no Brinco de Ouro. Nós ganhamos, se eu não me engano, 2-0. Não sou muito bom em lembranças não, mas eu fiz um gol de perna esquerda, bati cruzado. A torcida da Ponte estava nas duas cabeceiras, então era campo lotado, foi um jogo parelho, assim, um jogo muito equilibrado, mas a Ponte venceu, eu fiz um gol, então isso aí ficou na memória. E o jogo mais importante, o derby mais importante que eu disputei, foi em 81 na decisão do primeiro turno, 3-2 para a Ponte. Eu tava nos dois, quem viu o vídeo viu de cá cabeludo, você era roqueiro? Quase música sertaneja. Sertanejo, pô. Tá cabelão, né? Cabelão, roqueiro, sertanejo. Mas era da época, né? Usava cabelo comprido, cabelo encaixado. Tá cabeludo. Mestre, no derby, qual jogador companheiro seu que você gostava muito de jogar junto? Falar, pô, que delícia, tô com ele aqui, vamos deitar neles. Eu acredito que no conjunto, né, você tem que valorizar o conjunto. A Ponte, por exemplo, tinha grandes jogadores, mas o equilíbrio da Ponte, eu não posso deixar de citar o Vanderlei e o Marco Aurélio. Eram dois jogadores, vou acrescentar um aí na sua pergunta, porque que dava equilíbrio. Eu me sentia à vontade, porque na verdade eles iam para o sacrifício, entendeu? Eles corriam, vamos dizer, bem claro, eles corriam e tocavam em mim para eu poder fazer alguma coisa, deixar alguém na cara do gol, fazer um lançamento, coisa parecida, para que eu pudesse ter liberdade de jogar. É só isso. Sabe que eu lembro uma entrevista do Enéas? A Ponte ganhou da Portuguesa lá e o Enéas veio desabafar, achando ruim isso aí. Falou, não dá, esses três jogam juntos faz 2, 3 anos, não dá para ganhar do meio campo da Ponte. Não, isso é verdade. Foi sem sombra de dúvidas o melhor trio que a Ponte teve, assim, porque completa, né? O Vanderlei tinha uma noção de cabeça de área, um cara que tinha um passe muito bom, tanto usava a esquerda com a direita, não errava passe, quer dizer, virava jogo, muito inteligente. E o Marco era o motorzinho, é o que dava o equilíbrio. O Marco Aurélio era o que dava o equilíbrio. Ele jogava curto, mas ele também não errava passe, era o motorzinho do time. Então, ele frequenta aqui. Na musculação só. E no bem viver. Ele vem na sombra aqui, né? E qual no derby jogador chato que te marcava, que daquela vontade de dar uma cotovelada no meio do nariz do nego, chato pra caramba? Não, o que me marcava, eu peguei o Flamarion, peguei outros volantes do Guarani, o Zé Carlos. Joguei várias vezes contra o Zé Carlos, mas não tinha uma marcação. O Gurizão era baba pra você, né? Não, grande jogador, mas não tinha marcação individual, isso quer dizer. Agora chato era o Mauro Cabeção, chato. Jogando. Mas já foi também pra falar. Coitado, já foi, infelizmente. Diga quantos derbys você jogou, ganhou e perdeu. Você tem na memória isso? Tenho. Foram 32 derbys, 16 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. Então você é o rei do derby. Se o Zé não falou que ele é o rei do derby, é mentira. Viu, Zé? Mentira. De cá, alguns torcedores ilustres aqui da Hípica mandaram uma pergunta para você. Pode responder? Com certeza. O primeiro...
Oscar Salles Bueno Filho, de cá. De cá, primeiramente, antes de eu fazer a pergunta, eu quero falar que você foi um ídolo meu desde criança. Acompanhava os treinos seus na Ponte Preta. Enfim, você foi para mim o maior ídolo que eu tive. Tive também como ídolo o Edu, o Pelé, que a gente não pode contar, mas você foi para mim o maior ídolo. Eu tive a honra de poder conhecer pessoalmente você e sua família inteirinha. E também tive a honra de disputar um campeonato amador em Souzas, que o nosso amigo Fabinho Abdala montou para o Alpes, e fomos campeões, você jogando no meu time e eu artilheiro do time. Olha que honra! De cá, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você teve momentos que você jogou com Pelé. Eu queria que você contasse um pouco essa magia de estar em torno do melhor jogador do século, né? Como é que era o dia a dia, como é que eram os jogos, como é que ele te tratava, como você tratava ele, enfim, gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. E muito prazer, vida longa ao mestre, eu sei que outro dia, faz pouco tempo foi seu aniversário, parabéns, viu, de cá? Um abraço. Caçudo, um abraço para você, meu amigo, saudades de você, tudo que você disse a meu respeito eu só posso agradecer. E digo que eu tenho um carinho especial por você também. Moramos no mesmo condomínio lá em Souzas, então é uma amizade que vem de há muito tempo, desde os nossos jogos lá no Sanssouci, em Souzas. Mas eu tenho um time que está na minha mente até hoje. Falei do Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Não disse o ataque, né, que era Lúcio, Carçudo e Tuta. Quer dizer, você completava nosso time maravilhosamente bem, fazendo gols, artilheiro da equipe. Mas tudo isso é uma vontade de falar com você, de a gente se ver, e a gente está sempre lembrando das coisas boas, isso é um fato. E quanto à minha ida para o Santos, jogar ao lado do Pelé, Carçudo, foi uma surpresa, foi uma coisa agradabilíssima, mesmo porque eu estava na Ponte, quando eu fui para o Santos, foi muito de repente, foi aquela transação assim que nem eu esperava e nem sabia. A coisa aconteceu num domingo à noite, vieram em casa e já está acertado com o Santos, enfim. Aí cresceu ainda mais a minha vontade de ver o Santos, de conhecer as pessoas, os jogadores, mas especialmente o Rei Pelé. Eu tive esse prazer, e só posso dizer para você que eu tive as maiores surpresas em termos de profissionalismo. Ele tinha um momento no dia do jogo, ele tinha um momento dele de reflexão no vestiário, ele tinha que respeitar que ele descansava, dava aquela... mas não estava dormindo, ele estava refletindo o que ele ia fazer, pensando o que ele ia fazer na competição. Porque o nome dele era muito forte, carregava multidões. Então, aí já foi uma das primeiras coisas que eu fiquei curioso de saber. Falei, pô, o Pelé dormindo agora, pô, né? Eu falei pro Sabuzinho, que era o roupeiro. Falei, pô, o Pelé tá dormindo agora, caramba, daqui a pouco é o jogo. Falei, justo na minha vez, pô, o homem vai dormir? Não é possível. Aí o Sabuzinho falou, não, de cá, ele tá mentalizando aquilo que ele faz. Isso é um hábito dele, tanto é que o pessoal quase nem fica aqui no vestiário, né, para não atrapalhar. Eu falei, bom, bom saber. Do outro lado profissional, dentro do campo é aquilo mesmo que todo mundo fala, tô cansado de falar, mas ele assume a responsabilidade. Eu vi um fato no jogo contra o Sport em Recife, que foi uma coisa que hoje acontece muito, aquele empurra e tal, né? O cara deu um sarrafo no Pelé, ele caiu porque foi forte. Aí os jogadores do Santos foram para cima dele, do cara, e o cara tava assim, em cima de pé, ao lado do Pelé. O Pelé falou assim, sai todo mundo daqui, que isso aí é problema meu, eu vou resolver com ele. Quer dizer, é duro pro cara. O cara que bateu ouviu isso, falou, puta vida, agora. Então, para você ver que ele assumia a condição,
de um atleta mesmo de personalidade forte. Corria, treinava normal, às vezes treinava até mais, enfim. Pena que não fiquei tanto tempo no Santos, mas em relação ao Pelé e outros jogadores que tinha ali no Santos, Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado, Rildo, Clodoaldo, Edu, Douglas, Lima. Então o Santos ainda tinha, nessa época, grandes jogadores, mas foi para qualquer atleta. Jogar com o Pelé é uma coisa incrível. Bom, em primeiro lugar, Dicá, te agradecer pela oportunidade de estar podendo aqui fazer essas perguntas ao nosso querido mestre Dicá. Aliás, Dicá, já tive a oportunidade de te falar pessoalmente que você me proporcionou uma das maiores emoções do esporte. Naquela vitória de 2-1 contra o Corinthians, naquele gol que você colocou na forquilha do Jairo. Dicá, primeiro, vou fazer duas perguntas. Primeiro, eu quero saber se tinha um sabor especial fazer gols no derby, né? Se era diferente de fazer gols em outros times. Segundo, Dicá, o que você atribui essa decadência, principalmente dos clubes do interior? Pô, eu cheguei a ver vídeos de Ponte e Flamengo, você jogando, aí fica jogando de igual para igual com o Flamengo no Maracanã. E hoje a gente vê a Ponte Preta e o Guarani na Série C, dois clubes que participaram aí dos grandes torneios nacionais, o Guarani campeão brasileiro, a Ponte chegou a ser quarto do Brasil, a Ponte 2, 3 vezes vice-campeão paulista, e hoje a gente vê os times de Campinas nessa decadência. Se você atribui esse fato a alguma... O que aconteceu nesses últimos 20, 30 anos no futebol brasileiro, principalmente nos clubes menores? Pedro, um abraço para você, muito obrigado pelas palavras. O que eu posso dizer a respeito do futebol do interior, dos clubes do interior, na verdade nenhum deles se programaram para poder crescer como um clube mediano para cima. Botafogo, Comercial, Francana, então América de Rio Preto, tantos outros que já saíram do mapa do Campeonato Paulista. Infelizmente, que eu acredito que existia nesses clubes, que era o Salvador da Pátria, era a categoria de base. Então os clubes formavam jogadores, aí vendiam jogadores, assim que chegassem os profissionais se destacassem, era o primeiro a ser vendido. Isso aí que dava um fôlego para o clube tocar para frente, conseguir se manter. Hoje o futebol oferece muitas oportunidades. A Federação Paulista, a CBF, enfim, são vários torneios. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então, hoje sim que teria que estar englobado nesse sistema. Ponte Preta e Guarani também decaíram, infelizmente. Também a Ponte vou falar da Ponte, a Ponte não se programou, isso há muitos anos atrás. Eu me lembro muito bem que em 78, já estava em final de carreira. Eu ainda dei uma entrevista falando que aquele momento da Ponte era o momento ideal para dar um passo à frente e se tornar um grande time de futebol. Trazendo jogadores, trazendo jogadores, mais os jogadores da casa, porque ali nesse grupo tinha, eu, por exemplo, como o mais velho, teria que ser substituído, vinha um cara bom, excelente, para montar uma grande equipe e se firmar. Hoje eu vejo, por exemplo, o Bragantino, vejo a estrutura do Bragantino. O Bragantino quantos anos tem? O Red Bull, quantos anos tem? Quer dizer, ou o Mirassol, ou o Novo Horizontino, isso aí é estrutura. É projetar um trabalho para daqui 2 anos, daqui 3 anos. Como é que pode, um exemplo, Campinas, 1.200.000 habitantes, só tem 2 clubes em Campinas. Quer dizer, nós não conseguimos dar um passo à frente, nós estamos dando um passo atrás. Não existe isso. Então, tem que ser revisto, tem que se rever o trabalho que vem sendo feito. Eu fico muito triste quando essa pergunta que você me fez, Pedro, deixa triste, porque a gente sempre espera o melhor dos clubes. Eu, por exemplo, torço muito pela Ponte, então eu tenho que me preocupar com a Ponte. Isso seria o ideal,
se programar, ter garoto de base, promover jogadores, enfim. Mas esse trabalho tem que ser feito sim. E com relação à emoção de um derby, como eu fui criado ali dentro da Ponte e fui torcedor de geral, eu vinha com meu pai e com meu irmão, então eu senti o calor pontepretano, é coração pontepretano. Então imagina você torcer para um clube, ali na arquibancada, vendo jogadores daquela geração, vibrando. Fui com meu pai para Sorocaba, fui para Votuporanga. Quer dizer, meu pai era pontepretano, eu acompanhava, então vivi esse momento da torcida. E tem até uma história muito bonita para mim. Fomos assistir um jogo Ponte Nacional e lá na Comendador de Souza. Fui eu, meu pai e meu irmão. Aí tinha aquelas caravanas da Ponte e tal. Aí o jogo, a Ponte precisava do empate para classificar, para ir para as finais do campeonato da Série A2. E 2-2 eu fiquei tão nervoso que eu fui ao banheiro, fiquei dentro do banheiro rezando. Quer dizer, então eu tinha já raiz, eu ia lá no fundo, buscar lá no fundo, e chegava num derby, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha obrigação de fazer alguma coisa, de usar o meu talento. Não estou dizendo só em gols, não, ou uma assistência, ou um gol, então, e sair com a vitória, isso era o ideal. Então é isso, Pedro. Sabia que Bálsamo Benguer tem uma solução ideal para cada tipo de dor? Para aquelas dores mais leves, tem o Bálsamo Benguer Aerosol, que é fácil de aplicar e alivia a dor com praticidade. Já para dores moderadas, o melhor para você é o Bálsamo Benguer em gel, com rápida absorção e alívio instantâneo. Agora, se o seu dia trouxe dores intensas, a pomada possui extra poder analgésico, com 2,5 vezes mais mentol. É por isso que para tudo terminar bem e sem dores, conte sempre com Bálsamo Benguer. Bom dia, Dicá. Tudo bem com você? Eu não poderia deixar de expressar a honra e a felicidade de estar podendo fazer uma pergunta para o maior ídolo da minha geração, que foi você. E você não faz ideia da quantidade de Dicás que havia nas nossas peladas quando a gente era criança. Muito obrigado por tudo que você fez pela nossa querida Ponte Preta. Porém, existe um livro aberto na minha vida, na mesma página, há quase 50 anos. Eu acredito que você já deva ter respondido muitas vezes sobre essa pergunta. Mas com a credibilidade que a gente tem, que a gente sabe que você tem, eu gostaria de saber, se você puder nos expressar, saber qual foi a realidade daquele fatídico jogo de 77, no terceiro jogo. Existem pessoas que afirmam até que você, o Rui Rei e o juiz, né, na época, houve suborno. E a gente sabe que você não aceitou, você não quis se vender. Mas o Rui Rei e o árbitro da época acabaram se vendendo, haja vista que aconteceu aquilo aos 9 minutos do primeiro tempo. Se você puder nos explicar o que aconteceu, eu acho que eu conseguiria virar essa página da minha vida. Eu agradeço de novo a situação e que Deus te dê muita saúde. Grande abraço. Nenê, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pela pergunta. Todo mundo faz essa pergunta. Isso aí é uma coisa que está numa roda de amigos, a primeira coisa que um torcedor pergunta. Mas e aí, aconteceu alguma coisa? O que houve? Eu vou dizer para você, isso eu não sei se vai te satisfazer completamente, mas vai tirar aí você que tem que pensar o que poderia ter acontecido nesse momento. Então eu vou explicar para você. Quando nós chegamos no Morumbi, nós fomos cercados pela Polícia Militar. O comandante do dia entrou no vestiário e deu um recado para que a gente, se caso a Ponte vencesse e acontecesse alguma coisa, era para correr para o meio do campo, que o batalhão ia fazer o cerco para não ter problema com ninguém. Eu, por exemplo, eu interpretei de uma forma diferente. Eu achei
que isso aí é inoportuno. Primeiro, o vestiário é um momento dos jogadores e comissão técnica. Esse é um esquema da polícia que tem que saber o presidente, o diretor, não os jogadores. Não os jogadores. Os jogadores estão concentrados em fazer um bom jogo, preocupado com quem vai ter que marcar, o que vai acontecer. Enfim, esse foi um detalhe do jogo. Com relação ao Rui Rei, que é a pergunta que mais interessa, quando nós fomos dar a saída, a Ponte deu a saída. Então usava-se ficar os dois meias, né, eu e o Marco Aurélio, ao lado do Rui Rei, do centroavante. E o Ducídio veio, e eu conheço bem o Ducídio porque ele apitou vários e vários jogos que eu participei. Ele tinha assim, um vocabulário muito ruim. Ele chamava de negrinho, ele chamava de viadinho, ele chamava fresquinho, vem com frescura não, e não sei o que, joga porra nenhuma. Enfim, ele era bocudo pra caramba e ofendia as pessoas. Se hoje ele fizesse isso, ele já sairia com burão. Enfim, o que mais preocupou foi quando o Ducídio partiu para cima dele, sem o jogo ter iniciado, e falou para ele: olha aqui, seu negrinho, se você ficar gesticulando, se você ficar batendo os braços na perna, por qualquer coisa, eu vou te botar para fora. Aí eu falei assim: Ducídio, que isso, rapaz? Eu falei: Ducídio, que isso? Falei: Ducídio, que isso? O jogo nem começou. Que pressão é essa? Porque eu senti que ele estava intimidando o Rui Rei. Agora aí você interpreta da forma que você achar melhor, né? Se o cara quis ter duas testemunhas, né? O árbitro, duas testemunhas, mas eu achei muita coincidência. Aos 13 minutos, eu não sei, aquela falta, o que ele não precisava fazer, que não podia, era gesticular e bater os braços e tal. Agora tem um outro lado, que causa dúvida também. Por exemplo, o Rui Rei, não era só no jogo, foi contra o Corinthians. Qualquer jogo ele fazia isso. Ele levantava o braço, é carioca, fica gesticulando e fica, entendeu? Isso aí era dele. Mas como o Ducídio pressionou dessa maneira, aí criou uma dúvida. E por ser uma decisão logo no começo do jogo, pior ainda. Então eu não tenho provas para poder bater o martelo. Não, foi. E foi por tanto. Depois ele acabou indo para o Corinthians, criou mais expectativa ainda, criou mais desconfiança, mas foi isso que aconteceu. E quanto a suborno, graças a Deus eu posso olhar para os meus filhos, meus 10 netos. Nunca na minha vida alguém nem teve coragem, porque eu não dava qualquer tipo de oportunidade para que isso acontecesse, mesmo pelo meu histórico na Ponte Preta, como homem, como atleta, e não faria isso no Santos, não faria isso na Portuguesa, é meu caráter, de jeito nenhum. Então, Dicá, continuando, senhor, bacana essas respostas aí, bem esclarecedoras aí, para quem queria saber, eu não sabia de muita coisa que você falou aí, bacana. Mas voltando ao derby, mestre, qual a diferença que você sentia entre a torcida da Ponte e a do Guarani? Bom, posso dizer com certeza a torcida da Ponte, além de ser maior quantidade em Campinas e tem muito ponte pretano em Valinhos, enfim, existe ponte pretano para todo canto aqui na região, nas cidades aqui metropolitana. É uma torcida vibrante, uma torcida guerreira. Mesmo fora, mesmo a Ponte estando na Série C, ela tem comparecido aos jogos, acompanha o clube fora. Enfim, a torcida da Ponte sempre foi ferrada, participativa, ajuda o time, quando precisa estar junto. É isso que eu penso da torcida da Ponte. Enfim, é uma torcida que
e que está sempre presente. Baixo lá é fraca? Não, eu não posso dizer fraca, eu não sei, eu não jogo no Guarani, não joguei no Guarani. Eu jogava derby, pô. Ah, mas derby sempre deu Ponte Preta mais, torcida mais, não tenha dúvida. Tanto lá embaixo quanto aqui em cima, quando eram as duas torcidas. Sempre. A Ponte enchia as duas cabeceiras, não colocava mais porque não dava. Quer dizer, é Ponte. E os jogos, não sei, você acompanha. Quais são os narradores e comentaristas que você fala, pô, cara inteligente, legal, e tem uns que você fala, fraco, só fala bobagem? Olha, narrador de televisão, Luciano do Vale, já tá lá em cima, virou estrelinha também, mas ele era fantástico, cara. Uma narração com ele, qualquer modalidade esportiva, qualquer uma. Futebol ele criava emoção, vôlei, basquete, o que tinha corrida, o que tinha ele narrava com sentimento, com emoção, com uma clareza. Eu trabalhei com ele. Trabalhei na Bandeirantes durante 4 anos, mas convivi com ele no Master e assistia muitos jogos dele, né? Passava na Bandeirantes, Bandeirantes era o canal de esportes. Apresentador, então, Luciano do Vale, para mim, foi o melhor em relação a todos, na televisão. Como narrador, rádio, para mim foi Fiore Gilhote. Espetacular, era um narrador e aquele tempo era o tempo do radinho. As cortinas. Isso mesmo. E radinho, todo mundo ouvindo Fiore Gilhote. Foi uma escola para a rádio brasileira. Aí vários jogos e vários derbys, você deparou com muitos árbitros, né? Fala aí um árbitro que você achava bom, legal, e os tranqueiros. Falar de árbitro é complicado. Teve árbitros que levavam o jogo do jeito especial, ou seja, sabia controlar muito bem, e outros árbitros não. Outros árbitros deixavam a coisa acontecer. Árbitro bom, Romualdo Orpe Filho, eu acho que foi um árbitro bom. Porque pelo menos 2-1 para a Ponte era ele que estava apitando. Então na decisão ele não prejudicou nada, só prejudicou expulsar o Dirley, para você ter uma ideia. Enfim. E o pior, que você falou, gaveta. Mas isso não é agora, não é dessa geração, o pessoal não vai saber. José Aparecido. Ah, o que levou a cuspido. Aquele não é ele, não, é outro. O que vinha aqui? Bem anterior. Primeiro que ele vinha apitar o jogo da Ponte, ele almoçava no refeitório da Ponte. Aí teve um jogo, nós estávamos assistindo, eu não estava jogando ainda, aí ele entrou, Rodrigo, a torcida da Ponte aplaudiu. Ele levantou a mão assim, com quem disse, obrigado. Falei, esse já foi, esse já recebeu a mensagem. O lado fofocalizando da história aqui, o povo quer saber, nosso Rufo perguntou, quem jogava mais, Dicá ou Roberto Pinto? Bom, o Roberto Pinto foi nosso professor, mas eu acredito que o meu estágio, minha passagem no futebol, ela foi mais, como é que eu posso dizer, melhor, vamos dizer assim, foi melhor. Eu consegui um nível melhor que o Roberto Pinto. Aprendi com ele. O aluno pode passar o professor, né? Então, é isso. Todos me passaram aqui. Dicá ou Manfrini? Bom, são posições distintas. O Manfra era meu parceiro de equipe, o Manfra jogava de centroavante, eu jogava de meia. Mas ele teve muita qualidade, mas eu fui melhor. Muito bem. Dicá ou Ayrton Lira? Difícil. Baita jogador. Também começou nas categorias de base da Ponte. E teve que sair da Ponte porque ele estava na minha reserva. E era um desperdício para o futebol. Tinha que dar oportunidade para ele jogar em outra equipe. Mas eu fui melhor. Eu acho que tive melhor aproveitamento. Essa aqui é pesada, hein? Dicá ou Ademir da Guia? Ah, não. Aí não, né?
Aí Ademir da Guia foi melhor. Foi É melhor. muito chato, cara, pô. Não, o Ademir da Guia. Nada. Nada. O Ademir da Guia, você jogava contra ele, você não ouvia ele falar nada. Ele só conversava com a bola, só isso. Esse aqui é fácil. De cá ou Basílio? Nossa, nem compara. Nem compara. Basílio tá distante. De cá ou Piá? Respeitando o Piá, que dentro do campo eu trabalhei com ele, eu era supervisor, então sei a qualidade técnica do Piá. Foi um ótimo jogador de equipe, brigava dentro do campo, cara participativo, mas tecnicamente e pelos números meus na Ponte Preta eu fui melhor, não tenha dúvida. De cá ou Elvis? Eu fui melhor. Pergunta difícil, né? Não, olha, eu não conheço o Elvis pessoalmente, mas ele tem qualidade pra caramba. Um dia eu falei pro Marquinho, Marquinho, pô, prende o Elvis aí um mês, aí fazer ele emagrecer, ele vai voltar para time grande, porque ele tem muita qualidade. É um desperdício, né? Um atleta hoje meio que acima do peso, ele não vai acompanhar o ritmo. Agora começa 30 minutos, e é um jogador para tem que ter ele no campo 90 minutos. A Ponte que vai ganhar com isso, simplesmente. Que ele é um puta de um jogador, não tenha dúvida. Mas a minha história na Ponte, ela foi muito maior, graças a Deus. Estamos terminando aqui. De cá, Marcelinho Carioca. Mas sobre qual... Você jogava mais com o Marcelinho Carioca ou menos que ele? Tecnicamente falando, fui bem melhor. Ele é de cá e seu aluno Neto. Quem foi melhor? O Neto da TV? É. Eu fui melhor que o Neto. Não tem dúvida, né? Não tenha dúvida. Falta ele não bateu igual eu. Lançamento, fui melhor. Passe, fui melhor. Fiz mais gols. Ele é um grande parceiro, cara. Eu me dou bem com ele. Com ele eu posso até brincar, falar, porque eu sei que muita gente não gosta dele, é um direito de cada um. Mas eu respeito. Eu apanhei no derby por causa da sua e dele, mas tudo bem. Última pergunta. Agora, como que o jogador de cá quer ser lembrado? Primeiro como homem, como pontepretano e como um atleta que conseguiu dar um pouquinho da sua habilidade, da sua capacidade em benefício da Ponte. Qual o recado que você deixa para o pontepretano da Hípica aqui? Associado, uma mensagem de luz, de esperança, ou se mate logo? Eu acredito que a Ponte vai ter um pouquinho de problemas agora nas oitavas. Tá indo bem dentro da Série C, que não tem recursos para trazer grandes jogadores, bons jogadores, mas a Ponte deve passar, deve ganhar, deve subir sim, mas vai ter problemas. Tem que estar bem afiada, tem que estar jogando bem, porque depois você são oito equipes, vai qualificar a capacidade de cada um, aí já fica mais complicado, mas eu confio. Beleza. Só para terminar, de cá, quanto vai ser o próximo derby? 1-0. Gol de quem? Do Elvis. Elvis? É. Aquele gol vagabundo não de pênalti, que bola volta, ele faz de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Ele faz um gol melhorzinho, pô. Não. Elvis, ó. Bom, pode marcar. Falou que vai empatar. Vai. Isso aí, galera da Hípica, muito interessante. Estamos encerrando. Pera aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, agora sou eu que pergunto. Por que o seu apelido é de cá? O senhor já viu batendo falta? Ainda não. Tá respondido. Obrigado, pessoal. Até a próxima.